conversando aqui, falando sobre todos esses aspectos onde a pessoa se sente uma fraude, e que pode acometer várias áreas da vida. Eu queria que você parasse um pouquinho para listar, para prestar atenção mesmo, se tem algum momento da sua vida e quais são os momentos da sua vida em que você tem essa sensação de que você é uma fraude, de que você vai ser desmascarado, de que você realmente não tem, não sabe como você chegou onde você chegou. Então, além da síndrome do impostor ter um impacto importante na carreira, na vida acadêmica, na vida pessoal, nos relacionamentos, tanto amorosos quanto de amizades, ela também tem um impacto na saúde mental. Com todo esse processo, esse receio de ser desmascarado, esse processo de autossabotagem, essa falta de acreditar no seu potencial, de reconhecer as suas conquistas, isso vai gerando, isso potencializa a sua ansiedade, aumenta o estresse, porque você entra num processo de perfeccionismo para não falhar e ninguém te desmascarar muito grande, e que pode levar ao burnout, devido a essa pressão constante que você tem de se provar, mostrar para o outro que você não é uma falha, e na verdade você está querendo mostrar isso para você mesmo, e vira uma pressão extremamente forte e que causa questões importantes relacionadas à sua saúde mental. E o que você pode fazer para mudar isso? Porque a gente já viu que isso prejudica bastante a sua qualidade de vida. Então a gente precisa trazer mais qualidade de vida para a vida das pessoas. A gente precisa trabalhar um balanço entre a vida pessoal e a vida profissional. As pessoas precisam trazer uma leveza maior para a vida delas. Elas só vão entender isso a partir do momento que elas começarem a cuidar com carinho da saúde mental delas. Quando a gente está em equilíbrio, quando nossa mente tem leveza, a gente consegue ter uma criatividade maior, a gente consegue enxergar como enfrentar os problemas de uma forma diferente, resolver os problemas de uma forma diferente. As coisas elas vão sendo mais leves. Por isso que algumas pessoas falam: nossa, tem gente que não tem problema nenhum, tem gente que a vida é só um mar de rosa. E não, todo mundo tem problema. E a gente não pode dizer que o meu problema é maior que o seu problema, porque o meu problema é mais sério. Na verdade, o problema que dói mais é o meu, porque é o que tá apertando ali o meu sapato, é a pedra que tá no meu caminho. Então eu posso ser empático com a sua dor, mas a dor que dói mais em mim é a minha. A diferença é o como eu vou enfrentar essas pedras que estão no meu caminho. Então eu vou me lamentar, eu vou fazer com que ela se torne ainda maior, eu vou ficar tropeçando nela o tempo todo, ou eu vou entender um meio de aprender onde ela tá, entender o que ela causa na minha vida e passar por ela. Isso faz toda a diferença. Como eu enfrento os meus problemas, como eu enfrento as pedras que estão no meu caminho, como eu levo isso no meu dia a dia. A primeira coisa ali que eu dou de dica e falo sempre: qualquer situação de sofrimento mental que você tem, o mais indicado é você procurar um profissional de saúde mental. Procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Eles são profissionais que vão ajudar você a identificar quais são as causas desse sofrimento, o que está acontecendo e quais são as estratégias que você tem para superar esse problema, para superar esse sofrimento que você tem. Então, causou um sofrimento mental? Procura um profissional de saúde mental. A terapia vai te ajudar muito. Eu de fato acredito, lógico que eu vou puxar sardinha, né, para psicologia. Eu realmente acredito no poder da terapia, no que realmente você pode fazer quando você tem autoconhecimento, quando você se conhece, e como isso é transformador na sua vida. Eu realmente acredito nisso. Eu brinco com as pessoas que a gente deveria ter um periódico da saúde mental também, né? Então, uma vez por ano, passar ali por 5 sessões de terapia para saber como é que você está administrando as suas questões emocionais, como é que você está em relação à sua vida, como é que você está em relação à sua saúde mental, olhar com carinho ali para a sua saúde mental, para que você faça um tratamento muito mais preventivo do que remediativo, que é o que acontece hoje, né? Quando as pessoas estão num sofrimento mental intenso, aí sim que elas vão buscar ajuda. Mas não precisa chegar nesse grau de intensidade para você buscar ajuda, você pode buscar antes,
né? É só você começar a prestar atenção em você e não negligenciar o seu sofrimento mental. Ah, mas eu não posso superar sozinho a síndrome do impostor? Existem, e eu vou falar aqui para vocês de algumas questões que vocês podem começar a realizar no seu dia a dia, algumas tarefas, algumas coisas que vocês podem começar a fazer no seu dia a dia que podem ajudar você a superar. Mas, como eu disse ali em outras partes do vídeo, a síndrome do impostor, ela tá muito conectada com a nossa crença central de desvalor, que é um processo inconsciente. Então, são questões que são muito enraizadas, que são complexas, que estão conectadas com outras questões da sua vida, do seu ambiente, enfim, ela não tá ali, não é uma questão específica, isolada que aconteceu. E muitas vezes você não vai conseguir aplicar todas essas estratégias sozinho, você não vai conseguir ter todo esse autoconhecimento e promover todo esse autoconhecimento sozinho. E a terapia, ela vai fornecer, ela vai oferecer esse ambiente estruturado, seguro, com um profissional capacitado, que tem toda uma orientação em relação ao que está acontecendo, que ele tem todo um conhecimento científico e técnico para lidar, para abordar as questões que estão acontecendo e fazer com que a mudança aconteça, com que haja um processo aí de identificação, de compreensão dessas crenças disfuncionais, que leve esse processo de autoconhecimento, que trabalhe essa questão da autocrítica excessiva, que perceba o seu processo de autossabotagem, comece a romper esses ciclos de autocrítica, perfeccionismo e autossabotagem que não estão sendo positivos para você. Então ela vai oferecer aí todas essas ferramentas estruturadas, além desse suporte emocional, neutro, sem julgamento, né, para que você consiga superar essas questões. E o que você pode fazer no seu dia a dia para começar a enfrentar esse movimento da síndrome do impostor? Primeira coisa é você reconhecer e começar a nomear a síndrome do impostor. Para que eu tenha uma mudança na minha vida, eu preciso trazer isso para minha consciência. Se ele ainda tá lá naquele meu processo inconsciente, se eu não tô acessando aquilo, se eu não tô entendendo como é aquele funcionamento, eu não vou conseguir mudar. Eu vou ter aquela sensação ruim, eu vou ter aquela sensação de estresse, de me sentir mal, aquele medo de ser desmascarado, mas eu não vou conseguir conectar ao quê? Né? Então, o primeiro passo é você começar a reconhecer e nomear o que está acontecendo, né? E é muito claro observar isso quando eu vejo meus pacientes que vêm por conta de questões relacionadas a desvalor, que trazem essa questão da síndrome do impostor, que ao longo do tempo eles vão tendo esse reconhecimento muito claro, eles vão conseguindo nomear muito claramente que isso era a síndrome do impostor agindo. Então, um dia desses, uma paciente falou para mim: você sabe que eu recebi um elogio de um trabalho que eu fiz? E a primeira coisa que eu pensei na hora foi: nossa, mas será que foi o meu trabalho? Será que não foi sorte? Será que não foi um acaso? E aí ela falou, mas na mesma hora, quando eu me dei conta que isso era o meu processo de autossabotagem, que era a minha síndrome do impostor falando, e aí eu comecei a tentar olhar as evidências que mostravam que aquele mérito ali era devido ao meu trabalho, era devido ao meu esforço, ao meu conhecimento que eu estava aplicando naquela situação. E isso vai fazendo com que você diminua o poder dessa crença disfuncional, da síndrome do impostor agindo sobre você. Então, toda vez que você se sentir, começar a ter esse sentimento de inadequação, achar que o seu sucesso é sorte, que não é seu mérito, que você não consegue aceitar um elogio, que você não consegue reconhecer aquela conquista como sua, para e tenta entender, tenta reconhecer o que está acontecendo, tenta perceber aonde que a sua síndrome do impostor está agindo. Outra coisa importante é você começar a identificar e desafiar aqueles seus pensamentos negativos, que são automáticos, de que você não é bom o suficiente, de que as pessoas são mais inteligentes
inteligentes do que você, de que você não deveria estar no lugar que você tá, de que você nunca vai alcançar o sucesso que você gostaria de alcançar, porque você não é tão inteligente quanto as outras pessoas. Então, toda vez que você começar a perceber esse padrão de pensamento negativo que é automático, tenta começar a desafiar ele. Quando a gente desafia, isso vai promovendo a nossa reestruturação cognitiva. A gente vai começando a ter novos padrões de pensamentos automáticos mais funcionais, que reconhecem o nosso potencial, que reconhecem o nosso valor, que reconhecem o que a gente tem de positivo. Todo mundo na vida tem forças e fraquezas. E se tem uma coisa que a gente tem que saber rápido, de cor e ligeiro, quais são as suas forças? Então, tenha certeza que você sabe. Se eu perguntar para você agora quais são suas forças, você sabe me responder imediatamente no que você é bom. E geralmente é o contrário. Infelizmente, geralmente as pessoas têm a tendência de focar muito nas fraquezas e elas esquecem de prestar atenção no que elas são realmente boas, né? E é com as nossas forças que a gente lida com as nossas fraquezas. Então, vamos fazer uma reestruturação cognitiva para que você, de fato, comece a criar pensamentos automáticos que estão a seu favor. Outra coisa que eu já falei algumas vezes, aqui eu vou repetir: internalizar as suas conquistas. Cria um registro das suas conquistas, né? E sempre que você começar com aquele processo negativo e sabotador, de que você não é bom o suficiente, de que você não tem tanto valor, de que as pessoas são melhores que você vai ser desmascarado, vai nesse registro, como se fosse um cartão de enfrentamento mesmo. Lembra deles e vê ali quantas coisas bacanas você já fez e você já realizou, quantas coisas você já alcançou, quantos projetos bacanas você já fez. Relembra ali das suas conquistas para você internalizá-las e para que você reconheça que as suas conquistas são fruto do seu esforço e da sua capacidade. Elas não são sorte ou acaso, mas elas são frutos do seu esforço e da sua capacidade. Quando eu tava falando um pouco do perfeccionismo, eu falei da questão de praticar autocompaixão. Ao invés de você ser extremamente crítico com você, começa a praticar autocompaixão. Então, toda vez que você falar com você com crítica, ai, como você é burro, ai, você não sabe nada, ai, você nunca vai conseguir sucesso, ai, as pessoas... Quando você começar nesse processo extremamente crítico em relação a você, você vai parar e você vai falar com você como se você estivesse falando com uma pessoa que você gosta muito, com a mesma gentileza, com a mesma compreensão, com a empatia que você falaria com essa pessoa que você gosta muito. Provavelmente, se essa pessoa chegasse falando pra você, ai, mas eu sou uma burra, eu errei uma questão que eu sabia na prova, você não vai falar, ah, você é uma burra mesmo, você deveria ter tido um desempenho bom. Não, provavelmente você não vai falar isso pra pessoa que você gosta. Provavelmente você vai mostrar pra ela todo o potencial que ela tem, você vai mostrar as conquistas que ela já teve, você vai reforçar o quanto às vezes a gente se engana e acontece e tá tudo bem. Toda vez que você tem esse sentimento de insuficiência, começa a parar e perguntar o que eu diria para um amigo se ele estivesse passando exatamente pela mesma situação. E começa a perceber e começa a falar isso pra você. Começa a ter autocompaixão de você e aceitar que as falhas, elas fazem parte da vida, do nosso processo. Ela é essencial para o nosso processo de crescimento, de amadurecimento. A gente precisa errar para aprender, para crescer. Procure pessoas que te deem feedback realista. Se você não confia tanto na pessoa que tá te dando aquele feedback, isso não vai fazer com que você acredite naquilo que ela tá falando. Então, quando você busca ali amigos, colegas, pessoas da família, mentores, enfim, que você percebe que eles são honestos, que eles falam sobre as suas forças, que eles te ajudam com pontos de melhoria, você começa a acreditar mais naquela visão e você começa a reconhecer mais, de fato, as suas forças, as suas conquistas, as suas habilidades. E ao mesmo tempo você sabe quais são os pontos que você precisa melhorar. Procure esses feedbacks realistas, nem os destrutivos demais, nem aquelas pessoas que só floreiam coisas positivas. Então busca um meio termo para que você realmente tenha esses feedbacks como uma forma de te ajudar a crescer e amadurecer. Outro ponto importante que você pode começar a praticar é evitar comparações destrutivas. A gente não tem que se comparar com o outro. A gente precisa se comparar com a nossa própria trajetória. A gente precisa se comparar com a gente mesmo o tempo todo. Porque cada pessoa tem uma história diferente, tem um processo diferente, tem uma vida diferente, tem tudo diferente. E se eu ficar me comparando
o tempo todo com o outro, eu vou estar sendo injusta comigo, com a minha história, com a história do outro. Não vou chegar a lugar nenhum. Eu não tenho que ser melhor que todo mundo. E isso é muito importante de você internalizar. Isso vai fazer uma diferença brutal na sua vida. Você não tem que ser melhor que todo mundo. Você tem que ser o melhor que você pode ser. E isso tem que ser suficiente. Você tem que saber que você está fazendo o melhor que você pode. Você tem que perceber o seu processo de melhoria, o seu processo de crescimento, e não se o seu processo está melhor que o do outro. Sempre que você começar a se pegar ali comparando com o outro, nossa, mas ele já foi promovido 3 vezes desde que ele está nessa empresa, não foi promovida nenhuma. Começa a lembrar que vocês têm processos diferentes, vocês estão em empresas diferentes, vocês têm empregos diferentes, enfim, vocês são diferentes. E começa a se concentrar em quais são as suas metas. Ok, você quer ser promovido? Então esquece que ele já foi promovido 3 vezes. Eu ficar me comparando com ele não vai me ajudar, muito pelo contrário, vai fazer com que eu me sinta pior, porque se ele foi promovido 3 vezes, eu não fui promovida nenhuma, eu sou incompetente, eu sou inadequada, isso não vai me ajudar. Onde que vai me ajudar a crescer e alcançar minhas metas se eu ficar com esse pensamento automático negativo em relação ao meu potencial e a mim mesmo? Se eu ficar num processo autocrítico em relação a mim, me desvalorizando o tempo todo? Em nada. Tenta se concentrar nas suas metas pessoais, o que você precisa fazer para conseguir progredir, para conseguir a longo prazo alcançar os objetivos que você quer alcançar. E não deixa de celebrar as pequenas vitórias que você tem diariamente. A gente precisa reconhecer e celebrar as nossas conquistas, o que acontece de bom. A gente precisa valorizar o elogio. Quando alguém te elogia, em vez de você falar: ah, imagina, nossa, você tá tão bonita hoje. Ah, imagina, tá doida? Você esqueceu o óculos em casa? Não, aceita esse elogio. Nossa, você foi tão criativo nisso. Foi tão legal o projeto que você fez. Aceita isso, conquista isso, valoriza esses pequenos momentos. As pessoas, tem muita gente que, não, tá falando isso quer me agradar. O que será que a pessoa quer em troca? Nem sempre a pessoa quer uma coisa em troca. Valoriza o seu potencial também. E a questão do perfeccionismo. Tem que aprender a lidar com o perfeccionismo. Entender aonde que o seu perfeccionismo ele tá te impulsionando, aonde que seu perfeccionismo ele tá te levando para um ciclo de autocrítica e para um ciclo de ansiedade que tá prejudicando a sua qualidade de vida. Então, em vez de você se concentrar em ser perfeito, concentre-se no processo, concentre-se na aprendizagem. Não adianta você focar demais em ser perfeito. Foca no crescimento. Errou, acontece. O que eu vou fazer para não errar de novo? E vida que segue. Com certeza essas estratégias elas vão ajudar você a construir uma nova perspectiva de você mesmo. Então ela vai reformulando aí a maneira como você encara as suas realizações, as suas dúvidas. E eu reforço aqui de novo que isso é muito mais eficaz se você procura ajuda de um psicólogo. Ele tem ferramentas que te ajudam a identificar esse processo de uma maneira muito melhor do que você ficar tentando fazer isso sozinho. Deixa essas pessoas te ajudarem, né? Não fica tentando fazer tudo sozinho, achando que você precisa fazer tudo sozinho e resolver todos os seus problemas sozinho. Isso já é outro fator que a gente tem que analisar, né? Por que você acha que você não pode receber ajuda? Se tem ajuda, se existe profissionais qualificados, se existe profissionais à disposição para te ajudar, aceita a ajuda e muda a sua qualidade de vida. Aceita ser feliz. Antes de encerrar, eu queria deixar uma indicação de leitura. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir esse livro. Eu acredito que vale muito a pena se você se identifica com esse tema, se você queria aprofundar um pouco mais, quer refletir aí sobre essas estratégias. Tem um livro chamado A Síndrome do Impostor, que é da psicóloga Sandi Mann, e ela fala de uma maneira acessível, prática, ela traz bastante exemplo do cotidiano que vai ajudar você a entender um pouco melhor e a se identificar mais com os sintomas da síndrome, reconhecer os momentos em que ela pode estar afetando as suas decisões, os seus comportamentos. Além de trazer um embasamento teórico, oferece essas ferramentas. Acho que vale a pena ler o livro da Sandi Mann. Muito obrigado por ficar comigo aqui até o final. Eu queria fazer com que você refletisse sobre algumas coisas. Eu queria que você parasse ao longo de todo esse tempo que você ouviu aí sobre a síndrome do impostor e pensasse qual foi a última vez que você se sentiu como um impostor. Depois de tudo que você ouviu, o que você diria para você mesmo se você pudesse voltar no tempo?
E como você poderia encarar essa situação de uma maneira mais gentil? A mudança começa em pequenos passos e ela começa a partir do momento que você se abre para a mudança. Então comece o seu primeiro passo para uma vida melhor agora. Como sempre, eu vou deixar aberto para dúvidas. Quem quiser manda mensagem por direct, WhatsApp, e-mail, enfim. Nas minhas redes sociais tem todos os meus contatos que você pode facilmente entrar em contato comigo para tirar sua dúvida, para conversar, para aprofundar sobre isso. Eu estou à disposição para ajudar vocês e para responder a dúvidas de vocês. E não esquece, a vida é um constante aprendizado e a gente está em constante crescimento. E isso que faz da gente humano. Então não esquece disso. Não fique focado em quanto você tem que ser perfeito e o quanto você tem que melhorar. Foca no processo e segue em frente.